Mas a primeira questão, então, qual que é a ideia que às vezes algumas pessoas colocam? Que Jerônimo é o principal tradutor da Bíblia para o latim, ele traduziu diretamente do hebraico para o latim, né, e deu na versão chamada Latina Vulgata. Tem outros colaboradores dessa versão também, mas é principalmente Jerônimo que faz esse trabalho, chamado depois de São Jerônimo. E o Jerônimo, ele era adversário de um grupo de cristãos do seu período, ali no século IV depois de Cristo, naturalmente, né? Que são os luciferianos, que são os discípulos do São Lúcifer, que é o santo que eu começo o vídeo falando dele, né? E o São Lúcifer, ele era trinitariano, ortodoxo, mais ou menos, né? Ele tinha uma posição ali contra o arianismo, que era a ideia de que Jesus não era equivalente, mais ou menos, ao Deus Pai, não era coeterno nem consubstancial. Cristo, na verdade, né? Tinha sido criado por Deus Pai, então eles não eram coeternos nem consubstanciais, eram entidades diferentes, de certa forma. O arianismo defendia isso, e o Lúcifer, o São Lúcifer, era adversário dessa proposta, assim como a maioria dos cristãos chamados de ortodoxos hoje, da patrística e tal. Só que o São Lúcifer ele tinha uma posição bastante radical de que nenhum ariano, dessas figuras que defendiam essa posição, deveria ser readmitido no corpo eclesiástico, deveriam voltar, ser admitidos novamente na igreja, mesmo que se arrependessem e mudassem a sua filiação doutrinal, passassem a ser defensores da ideia trinitária mais clássica que a gente conhece hoje, né? De que todas as pessoas da Trindade são coeternas e consubstanciais. E aí o Jerônimo escreve um texto, inclusive, contra essa ideia, que é o seguinte: o nome do texto, até na verdade eu peguei até uma imagem aqui que é melhor, né? Para mostrar esse livro do Jerônimo, que ele escreve uma polêmica contra os luciferianos, que é isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Que é esse livro aqui, né? Aqui está em francês, mas tem o título em latim também, né? Que é Altercatio Luciferiani et Orthodoxi. É o debate entre os luciferianos, entre um luciferiano e um ortodoxo. Que o Jerônimo ele cria um diálogo para expressar as ideias dele ali contra o Lúcifer. Então existia realmente essa rixa na igreja ali no período da patrística, nesse período inicial do desenvolvimento da doutrina que vai se consolidar como a ortodoxia, muito importante ali para o catolicismo, para a tradição católica e para a tradição cristã ocidental de uma forma geral e oriental também. E o Jerônimo, então, tinha essa diversidade com o Lúcifer, e aí por isso algumas pessoas dizem que ele escolheu deliberadamente chamar a figura de Isaías 14:12, que é uma figura negativa, como Lúcifer, filho da manhã. Escolheu exatamente essa palavra que era o nome do seu adversário. Só que a palavra Lúcifer, como eu mostro no vídeo, ela é utilizada em vários outros contextos, em outras 4 passagens, pelo menos, que tem um sentido bastante positivo. Então não faria muito sentido o Jerônimo querer manchar o nome Lúcifer, colocando ele na passagem de Isaías 14, e usar a palavra Lúcifer no sentido positivo em outras passagens, né? Eu acho que essa ideia é um pouco forçada, assim, né? E também, assim, era um nome relativamente normal, né? O termo Lúcifer já circulava ali no contexto greco-romano há muito tempo. Então havia vários outros Lúciferes, né? Então você, por exemplo, tem um adversário que chama Carlos e usar o nome Carlos negativamente numa tradução para manchar o nome, né? É uma estratégia que vai funcionar muito bem, né? Então, assim, eu acho que essa ideia é um pouco forçada. Eu acho que o nome Lúcifer acabou tomando essa conotação negativa posteriormente, né? Não foi por intenção do Jerônimo, mas como consequência da importância dessa passagem para as reflexões teológicas sobre o diabo, que liam muito, então, essa passagem muito mais do que as outras, né? A palavra Lúcifer ficou particularmente associada a essa passagem bíblica mais negativa, de Isaías 14:12, e aí por isso o nome Lúcifer acabou caindo em desuso na cristandade, né? E depois, aproveitando o comentário do Nefer Sphinx aqui, depois vale a pena a gente fazer mais vídeos, né, sobre a ideia do diabo e da personificação do mal e de outras coisas parecidas que acabaram não entrando nesse vídeo, né? É um tema muito longo. Tem até um autor que eu gosto muito que chama Jeffrey B. Russell. Ele escreveu uma trilogia que acho que começa como The Devil, né, o Diabo, depois é Lúcifer, que a primeira é da antiguidade até o cristianismo primitivo, a ideia da personificação do mal. Depois
na Idade Média e depois, eu acho que no final da Idade Média e nesse período moderno. Acho que é Satan, Lucifer e The Devil. São três livros muito bons sobre esse tema que dá para tirar muita coisa pra gente fazer vários vídeos aqui no canal. Aí beleza, então, primeiro ponto rapidinho lá do Jerônimo já foi. E o Antônio até diz aqui, né? Esse Jeffrey Russell é exatamente o mesmo lá da história da bruxaria, exatamente. É porque ele pesquisa muito sobre a Idade Média e sobre esses temas relacionados ao mal, né? Ele tem um interesse muito grande nessa história cultural do mal. Então ele escreveu esse texto também sobre a bruxaria.